Be4You Podcast e o tema de hoje é incontinência urinária. Para falar sobre esse assunto, convidei o Dr. William, médico, urologista. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Mar. É um prazer estar aqui para mais uma conversa para trazer bastante informação para o pessoal. E convidei também a doutora Adriele, nossa fisiopélvica, porque hoje o assunto não dá para falar só com o Dr. William ou só com a doutora Adriele, a gente precisa dos dois juntos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Má. Muito obrigada pelo convite. Vai ser uma conversa muito bacana e esclarecedora para as pessoas. É muito importante a gente trazer informação, que a gente fala sempre sobre isso, né, gente? Nosso propósito, né? Conscientização das pessoas. Explica um pouquinho pra gente, para todo mundo que está nos ouvindo, o que é incontinência urinária e quais são os tipos. Então, incontinência urinária é, na verdade, a incapacidade da gente manter a bexiga exclusivamente como reservatório. Então, quer dizer, existe um escape de urina. Esse escape de urina ele pode ser basicamente de três formas, ou relacionados ao esforço, seja esse esforço peso, uma tosse, uma risada, uma corrida, pular corda, uma coisa nesse sentido. As perdas de urina que estão relacionadas à urgência, então essas perdas são muitas vezes quando o paciente tem uma vontade muito forte de urinar, ele simplesmente não consegue conter o impulso de urinar e acaba perdendo um pouquinho de xixi. E a terceira forma de perda de urina são quando esses dois formatos de perdas eles acabam havendo uma intersecção entre eles, ou existe tanto um componente relacionado ao esforço quanto um componente relacionado à urgência, né? A gente sabe que essas perdas relacionadas à urgência, elas, via de regra, elas vêm junto com uma doença na bexiga, que a gente chama de bexiga neurogênica hiperativa, né? São secundárias a uma hiperatividade do detrusor, aquela famosa bexiga irritada. Então, sempre vai ter uma doença por trás, né? A gente fala de diagnóstico sindrômico, né? E diagnóstico etiológico. Então, o diagnóstico sindrômico é a bexiga hiperativa. E o diagnóstico etiológico são inúmeros. Então, o que causa a bexiga hiperativa? Desde uma lesão medular, uma lesão neurológica grave, um acidente isquêmico, né, um derrame, e até mesmo no homem simplesmente por um crescimento benigno da próstata, ou na mulher por uma doença inflamatória pélvica ou relacionado à infecção de urina propriamente dita. Então, de diagnóstico etiológico, a gente tem inúmeras causas, eu acho que nem vale a pena, né, Dri, a gente ficar estratificando cada uma delas aqui. Sim. Mas realmente entender que existe basicamente esses três tipos e que de cara a gente já fala que nenhum desses três tipos, nem o médico urologista, às vezes o ginecologista acaba também tendo um pouco mais de contato inicial com essas pacientes do sexo feminino, mas de qualquer forma a gente sempre vai precisar da ajuda da fisiopélvica para ter o melhor resultado possível. É claro que quando a gente fala de incontinência urinária, a gente está falando de basicamente uma doença crônica. Sim. Então não é uma coisa que nem uma infecção, você vai lá, toma uma semana de remédio e acaba resolvendo, mas que ela vai precisar de um acompanhamento, um cuidado próximo, e sempre quando existe um cuidado próximo multiprofissional, eu acho que a gente só ganha. Então essa ideia de, aqui na Be4You, a gente ter isso à disposição é muito bom para os nossos pacientes. Sim. E uma postura pessoal, profissional minha, mesmo se a gente não tivesse a Adri pertinho aqui da gente, o Dr. William não cuida de incontinência urinária sozinho, né? E aí dentro, né, das incontinências, a mulher ela tem maior propensão, né, do que os homens só na questão mesmo quando retira a próstata, uma hiperplasia e tal, mas as mulheres têm maior propensão, e aí a gente tem que trazer essa questão também, a consciência de prevenção, porque a partir dos 25 anos a gente já não produz mais quantidade de colágeno no corpo, né, na mesma intensidade que antes. Depende do tipo de atividade física, os fatores de risco da hereditariedade, parto, não necessariamente a via de parto, né, porque todo mundo pensa, parto normal é o que vai acabar com a assoalho pélvico. Não necessariamente. Hoje os estudos mostram que né, a pessoa, só o fato de gestar já sobrecarrega essa musculatura, né, então a mulher obesa também, que tem bastante gordurinha abdominal, ela tem um aumento de pressão intraabdominal, né, por conta da obesidade.
Então, toda mulher, ela deveria fazer uma prevenção a partir dos 25 anos, nem que fosse uma vez por ano, fazer um pouquinho de fisiopélvica, ou passar numa consulta para a gente avaliar quais são as necessidades, como que eu posso encaixar dentro da rotina dela, porque às vezes ela faz um exercício com impacto, ela tem, né, depende do que ela gosta de praticar de atividade física, se ela está com sobrepeso, se ela perder, por exemplo, 5% ou mais daquele IMC que está acima, ela já vai se beneficiar já e diminuir, por exemplo, uma urgência, né, que está junto ali com a incontinência de urgência, que o Dr. William estava falando, dá uma vontade súbita, imperiosa de urinar, o paciente não consegue conter e acaba perdendo, né, às vezes ela tem incontinência de esforço e pode ter a de urgência também, né, então assim, todo mundo deveria fazer essa prevenção. A maioria chega para tratamento já com os sintomas, vai passar com o Dr. William, ele vai fazer o diagnóstico, depois vai vir para a físio para complementar o tratamento. Então, justamente falando um pouquinho, né, ela citou o assoalho pélvico. O ser humano é um bípede, então, via de regra, a gente fica em pé. Né? Imaginar que muito pouca gente conhece cachorrinho e gatinho que fica escapando xixi, né? Deve ter um motivo aparente para isso. Exatamente. Mas pelo fato de sermos bípedes, né, a grande parte do nosso peso está depositado no fundo do nosso assoalho pélvico. Justamente na mulher, secundária inibição gravídica, por isso que a gente entende hoje que, independente da via de parto, né, porque vai passar o neném ali que vai rasgar tudo, não é bem assim. Simplesmente por ter a inibição gravídica e o corpo feminino estar preparado para a expulsão via natural de um feto, a gente já vai ter alargamento de ligamentos, relaxamento da musculatura, e isso sim acaba aumentando o risco de perda de urina, né? Então, por outro lado, se objetivamente tudo que a gente vai enfraquecer esse tal de assoalho pélvico, seja via gestação, seja via obesidade, seja via sedentarismo, é justamente por isso que eu falei. O urologista não trabalha sozinho, porque a físio está aqui para organicamente, né, de uma forma mecânica, restabelecer aquele assoalho pélvico que até os seus 25 anos era o melhor possível, né, vamos dizer assim. Então, por que não a gente já trabalhar de forma preventiva desde essa idade para que chegue a mulher, muitas vezes, próximo aos 40 anos, que é uma coisa mais frequente, ou aquela mulher que já vai se aproximando no pós-menopausa, ou até perto da terceira idade, e aquilo acaba realmente constrangindo a mulher e sendo um problema que acontece no dia a dia, né? Então, quando a gente fala assim, a paciente vem procurar o médico, ou vem procurar a fisiopélvica, geralmente quando está muito ruim. Então, acho que é extremamente comum, em alguma situação, alguém escapar um pouquinho de xixi. Seja numa roda de amigos dando risada, ou um treino mais forte, a gente acaba arrumando uma desculpinha. Então fala assim, porque eu forcei muito. Sim. Porque eu tava com a bexiga muito cheia. Porque estava muito engraçado, eu bebi um pouco demais. Então, a gente precisa ficar atento, que são já sinais de que realmente o corpo da gente não está mais naquele 100%, para evitar com que essa perda ocorra. Exatamente isso. Por isso que é importante a gente falar sobre conscientização e prevenção. Não é? Exatamente. Sentiu qualquer um desses sinais ou sintomas que o Dr. William disse, existe prevenção. Exatamente. Agora é a hora da gente começar. E se existe prevenção, é porque talvez no futuro a gente não consiga resolver o problema de uma forma conservadora. Então, a gente sempre fala, por que eu começar a tratar antes vai ser melhor do que o problema piorar e eu começar a tratar depois, eu vou chegar no mesmo ponto. É que você não consegue chegar no mesmo ponto. Se você deixar isso realmente evoluir demais ou ficar com sintomas muito graves, a gente chega a ter uma deformidade do tal do assoalho pélvico que a gente não consegue restituir mais. E uma incontinência urinária que pode ter surgido inicialmente relacionada ao esforço, se você deixa isso evoluir, além de ter uma deformidade na região pélvica, com prolapso genital e tudo que está acarretado, você começa a ter realmente modulação da musculatura e começa a surgir uma incontinência relacionada à urgência. Sim. Então você pode ter uma bexiga neurogênica secundária, seja ela hiperativa que a gente está falando hoje, mas pode ter uma bexiga neurogênica flácida, porque aquele mecanismo de contração da bexiga ele não é mais eficaz. Então deformou tanto, fragilizou tanto o assoalho pélvico, que a gente sai de um extremo de um problema que é a incontinência
A gente pode chegar no outro extremo, que é a retenção de urina. E quando a gente fala do público feminino, é bem isso. As pessoas têm em mente que é normal perder xixi, mulher perde um pouquinho mesmo, e não Põe é um carefreezinho aí, não e precisa aí a pessoa de nada, não. começa com carefree. Depois eu faço uma cirurgia. É isso que eu ouço, de verdade. E a pessoa, quando ela chega no médico, ela já tá com uma perda expressiva usando absorvente e tal, ela tá muito incomodada, tá com privação social, ela tá com problema de autoestima. E aí ela vai querer fazer, né, muitas vezes procedimento cirúrgico, achando que isso somente vai bastar, mas não necessariamente, né? Aí, se ela não manter isso depois, né, fazer a causa, né? A gente tá falando de causa, né? Então, se ela tratar o sintoma, mas não tratar a causa que tá trazendo esse problema, daqui a um tempo ela começa a ter perda de novo. É uma bola de neve. Ainda mais porque a gente citou esses dados aqui que a gente falou, né? Sim. Que existem dados de que mais de 50% das mulheres irão sofrer com incontinência urinária de esforço durante a vida ou durante a menopausa. Então, na menopausa eu recebo bastante pessoas assim, nesse sentido. Entrou na menopausa e começa, né, com ressecamento vaginal, coceira, a incontinência urinária, eu não tinha, dispareunia, que é a dor para a relação, né? E aí elas trazem esse quadro bem assim, fissura vaginal também, né? E aí vem os problemas de urina também, mas ela nunca teve essa orientação, ela nunca se preocupou em cuidar disso para prevenir. 20 anos antes ela já tinha alguma coisa de que aquilo não estava correto. Sim. Né? Pensando um pouco em relação a tratamento especificamente, né? A gente fala, vou lá e faço uma cirurgia. Os resultados cirúrgicos, isso é comprovado pela literatura também, de que eles são superiores tanto em relação à taxa de sucesso quanto à diminuição de complicação, se essa paciente já vem preparada com uma fisioterapia pélvica antes. Sim. Se ela já vem com o assoalho pélvico reforçado, se ela já vem com uma reposição hormonal que seja local de forma adequada, os resultados são melhores e ela vai ter menos complicação relacionada aos procedimentos. Falando um pouquinho especificamente da incontinência urinária de esforço, o que a gente tem de procedimento terapêutico relacionado à cirurgia, né? Vou falar um pouquinho mais vou puxar a sardinha para o cirurgião, né? Porque o que a gente pode fazer do ponto de vista cirúrgico? Sim. Quando a paciente é muito jovem, via de regra a gente prefere, a gente opta por não colocar aquele sling de tela de polipropileno, né? Tela de Marlix, que é aquela tela que os homens colocam quando faz uma cirurgia de hernia inguinal. Por quê? Porque, querendo ou não, ela vai estar posicionada na região anterior da vagina. Essa paciente pode sentir, quando ela tocar ali na região da uretra média, ela pode sentir que existe uma parte endurecida, né, realmente um corpo estranho naquela região. E como a gente entende que as pacientes mais jovens de 40 anos, elas têm uma vida sexual habitualmente mais ativa nessa fase da vida, isso pode causar um certo desconforto, seja para ela quanto para o parceiro. Então a gente opta por usar uma fita autóloga, a gente fala. Então a gente pega uma pequena faixa de aponeurose, que é uma capa de fibrose que existe antes do músculo reto abdominal. Então a gente tira um pedacinho daquilo lá, como se fosse uma cirurgia plástica, e coloca na mesma posição, então embaixo da uretra, com o próprio tecido da mulher, e exatamente a mesma cirurgia. Então é uma cirurgia que, na verdade, foi inventada antes até desses slings mais modernos que a gente tem hoje. Ela caiu em desuso, né, William, por um período, e agora já começaram a usar a técnica de novo, né? Justamente nesses casos dos pacientes mais jovens, porque tem pacientes com 35, até antes dos 40 anos, que têm uma incontinência grave, né? Que precisam de um tratamento cirúrgico, ou habitualmente quando a resposta à reabilitação do assoalho pélvico não satisfaz os desejos da paciente, e a gente entende que ela tem uma contração vesical adequada, ela vai ter um benefício com o procedimento cirúrgico, a gente opta por fazer a cirurgia menos invasiva possível. Porque essa paciente tem quantos anos de perspectiva de vida? 50? Então, o que vai melhor no corpo dela? Né? Um material que é próprio dela ou uma coisa de fora, que vai ter 50 anos para dar problema ao longo da vida? Sim. Então, justamente por isso que... É a mesma questão também, né? Do útero baixo, os prolapsos que você já tinha comentado, né? O prolapso vesical ou uterino, né? Também tem muito essa questão das telas, né?
de suspensão. Exatamente. Tanto que ao longo da vida, né? Porque aí as pessoas acabam, em algum momento, às vezes, precisando fazer alguma correção, Exatamente. né? Então, sempre quando existe um corpo estranho, existe a chance do corpo não gostar mais daquele tipo de material estranho e querer expulsar de alguma forma do corpo, e aí nascem as extrusões de tela. Por isso que dentro da urologia, ao passo que a gente foi desenvolvendo as técnicas laparoscópicas, é muito comum a gente indicar a correção de prolapso, que habitualmente era feito somente em sítio específico ou via vaginal na mulher, e acabar optando por fazer uma colpopromontofixação, que é realmente por dentro do abdômen, a gente colocar, né, um pedaço de tela realmente, mas daí escondido na profundeza do abdômen, vamos dizer assim, para não ter risco de nenhum tipo de extrusão ou sintoma associado à cirurgia. Então, lembrar que quando a gente fala de incontinência urinária, as fitas de sling, hoje em dia até existe o mini sling, a gente está falando de fitinhas de 1,5 centímetro de largura por 3, 4 centímetros de comprimento, né? Antigamente a gente usava os slings tradicionais, ele é uma fita completa, então ele é uma fita de um lado da coxa do paciente até o outro, então ele é uma fita completa. E o mini sling é simplesmente a fita onde precisa ter fita, que é no suporte uretral. E depois disso, ele é ligado por um fio ou alguma coisa assim que realmente vai causar um mínimo de desconforto para o paciente. Mas nas correções de prolapso, as telas são grandes, então é do tamanho da palma da minha mão, assim. E quanto maior o volume de material externo você está usando, maior a chance de complicação. Doutor, e a maior parte, como a gente falou, quando chega nesses casos de incontinência urinária para o senhor, poucos casos já vem que tentou a fisiopélvica? Como é isso? Pouquíssimos casos já tentaram a fisiopélvica. Eu acho por falta de orientação? Por falta de informação? Com certeza absoluta. Eu até ia falar, eu acho que o principal objetivo da gente estar aqui hoje é entender que, gente, é fundamental na incontinência urinária você, nem que seja testar um tratamento fisioterápico antes. Então, eu falei, é uma coisa, William, cirurgião urologista, eu jamais vou operar uma paciente sem ela ter tentado fazer uma fisioterapia antes. Independente da quantia de dinheiro que aquela paciente esteja disposta a gastar. E eu acho que isso é um consenso dos melhores cirurgiões de São Paulo. Então, quem quer fazer realmente um trabalho diferenciado, ele vai querer um resultado melhor. O cirurgião está atrelado ao resultado. O cirurgião é bom desde que o resultado cirúrgico dele seja bom. Não porque eu estou mostrando para o meu auxiliar, para o instrumentador, para o anestesista que a minha cirurgia é bonita. Isso não tem valor nenhum. Depende do resultado que eu ter no meu paciente. E se eu sei que o meu resultado é melhor se eu trabalhar junto com a físio, por que eu não vou fazer isso? Então né? Vamos fazer a prevenção, depois você volta aqui, vê como você se sentiu, melhorou, e aí a gente decide se faz, né? Que tem alguns, não é para todos os casos também que a físio, tem casos que precisa da cirurgia, né, André? Alguns casos precisa da cirurgia mesmo, mas é o que o William falou, geralmente se a pessoa tem essa condição e recebeu sua orientação, o paciente vem, faz antes da cirurgia já umas sessões, a gente vai tentar deixar esse assoalho pélvico o melhor possível, né, com tônus muscular, uma hipertrofia boa, tudo, porque se ela vai passar um período mesmo se recuperando da cirurgia, só que depois para ela manter essa cirurgia, porque às vezes chega para mim uma pessoa assim, jovem, 30 e poucos anos, ela já fez uma correção cirúrgica, e aí ela faz bastante exercício de impacto, ela gosta de corrida, carga excessiva e tal, né? E aí começa a perder urina de novo, né? Ela tá operada e fala assim, fiz a cirurgia, nossa, não deu o resultado que eu queria, porque eu continuo perdendo xixi, né? Então assim, mas ela não fez essa físio antes, ela não fez depois, ela não teve a orientação adequada de como que ela ia manter isso, né? Então é importante. Afinal, a musculatura, ela vai ter que, além de fazer o treino de corrida que ela gosta, ela vai ter que fazer mais vezes. É por isso que a gente chama de doença crônica. Uma coisa que ela vai e é por isso que a gente tem que avaliar, que nem na física, eu vou avaliar a paciente e vou tentar entender qual que é a rotina dela. Eu não vou falar assim, não, você nunca mais vai fazer academia. Porque a receita do bolo para de fazer isso. Não adianta. A pessoa pode ter o mesmo diagnóstico clínico, mas não necessariamente a conduta vai ser a mesma. Não adianta, porque o que funcionou para uma não vai funcionar para outra. Né? Então a gente tem que ver exatamente o que está acontecendo e fazer a adaptação, porque às vezes ela está fazendo uma coisa em casa que está comprometendo, ela trabalha, sei lá, o tipo de trabalho dela, ela fica horas em pé, né? Gravidade, às vezes ela já tem uma gordurinha abdominal, ela já tem gestações, ela teve partos, não sei o quê. Então quando a gente vai vendo os fatores de risco, eles são vários, né?
E aí a pessoa perde, às vezes, um procedimento, fica insatisfeita, mas ela não estava fazendo o que seria o correto, né? Acompanhando. A parte dela. É a parte dela. Rodrigo, e às vezes no consultório eu escuto assim, você quer que eu faça lá fisioterapia pélvica? É tipo pompoarismo, doutor? O que eu respondo para essas pacientes? Boa! Você responde o que eu respondo, né? Eu sempre... Porque isso é comum. A pessoa chega assim, então, isso é pompoarismo, não é? Então, a gente vai explicar a diferença, né? Que o pompoarismo, ele é uma técnica, né? São manobras, técnicas, sim, de contração de assoalho pélvico, mas voltadas para a satisfação sexual. Só tem esse objetivo. Mas, quando a gente trabalha na fisiopélvica, a gente vai ensinar contração. Mais importante que saber contrair é saber relaxar esse assoalho pélvico, porque ele tem que estar trabalhando com sincronia, né? Às vezes, a musculatura... Por exemplo, uma pessoa ela pode perder urina também porque ela tem um assoalho pélvico extremamente tenso. Então, gera fadiga e ela acaba perdendo por isso. É o contrário, eu não tenho que fortalecer. Só que isso eu vou descobrir quando eu avaliar, às vezes eu vou rodar um biofeedback e vou ver que essa pessoa não relaxa. Então, a gente vai trabalhar a propriocepção, coordenação, né? Então, a fisiopélvica ela vai mais além do que essa contração. Lógico que se a pessoa treina o assoalho pélvico, ela tem consciência corporal, a gente consegue evoluir. Se ela tem essa preocupação sexual, ela consegue melhorar. É um benefício também, né? Ela vai ter melhora da questão sexual, melhora da lubrificação, conseguir chegar ao orgasmo com maior facilidade, né? Mas a gente consegue também, se ela tem essa preocupação, a gente consegue passar, por exemplo, alguns exercícios, se for possível, né? Tudo tem um se, depende. Tem paciente que eu não posso, por exemplo, passar um cone vaginal de fortalecimento para ela, porque eu posso piorar. Uma paciente, por exemplo, que tem um histórico de dor também, né? Tem dor na relação, um vaginismo. Eu não posso fortalecer esse assoalho pélvico de jeito nenhum. Eu tenho que baixar esse tônus muscular. Então, a fisiopélvica vai muito além da contração apenas do assoalho pélvico, né? Então, não é complexo. A gente não vai arremessar bolinhas. Não, nada disso, porque o pessoal pensa assim, nossa, como que é essa fisioterapia? Como é essa fisioterapia pélvica? Eu nem imagino como seria isso. O médico me indicou, mas assim, né? Eu tô um pouco preocupada. Às vezes, vou agendar. Mas como que eu tenho que ir? Como que é isso? Como que é isso? Existe, Dri, uma orientação? Se o paciente precisa de preferência vir limpa? É como ela sentir à vontade, né? Eu já aviso antes, olha, a gente vai conversar, vou coletar seus dados, se você tiver exames prévios, você traz. Mas tem uma avaliação física, parece consulta ginecológica, então eu vou precisar fazer uns testes em você, né? Eu vou te fazer algumas perguntas, vou ver quanto você tem de força muscular e tal, porque às vezes a paciente estava. E acontece mesmo assim, a pessoa vem, conversa, tudo aqui. A hora que a gente fala assim, então, vamos fazer sua avaliação? A paciente fala, pode ser outro dia? Acho que eu não estou preparada para esse momento. A hora que ela descobre que então toda sessão ela vai ter que tirar a roupa e tal, né? Fica um pouco complexo. Mas é muito importante, gente. Apesar do todo o constrangimento que pode acontecer, e como urologista estou bastante acostumado com constrangimento, tem situações que realmente são fundamentais e a gente tem que estar preparado por isso, porque o objetivo nosso é realmente melhorar a qualidade de vida e melhorar a saúde, né? Sim. Então, faz parte, vamos dizer assim, né? Ninguém faz porque o chato porque é legal, a gente faz o chato porque realmente qualidade é importante. De vida. Exato. E dentro dos tratamentos da FISO, assim, lógico, a musculatura é interna, né? Lógico que eu trabalho também a parte superficial do períneo, mas interna eu preciso trabalhar, então não tem como. O tratamento é um pouco mais invasivo do que as pessoas, né, têm em mente, às vezes, não somente os exercícios, temos os aparelhos, mas nenhum aparelho, todos os aparelhos, eles são regulados de acordo com a sensibilidade do paciente. Eu não vou colocar uma intensidade que eu vou causar dor, desconforto, eu vou perguntando o tempo todo. Então é muito tolerável os tipos de tratamento. André, eu tenho uma outra pergunta para você aqui. A paciente que ela nunca teve relação sexual via vaginal antes, ela pode fazer reabilitação do assoalho pélvico? Ela pode fazer. Já recebi senhoras nessa situação, né, com esse quadro. E aí, o que a gente pode fazer? Tentar pegar a musculatura superficial do períneo, e aí o foco é ensinar a contração perineal, né? E fazer os exercícios de cinesioterapia. Então, eu não vou conseguir colocar nenhum tipo de aparelho interno, mas eu consigo trabalhar a parte externa.
Supondo que é uma senhora que não teve relação, mas ela tem uma bexiga hiperativa, né? Ela tem uma urgência e tal. A gente consegue trabalhar também com a parte de inervação por fora. Então, eu consigo modular essa bexiga dela, né, com os eletrodos na sacral, na coluna sacral, usando tibial. Então, a gente consegue. Né? Só o fortalecimento interno mesmo, nesses casos que não, mas dá pra... A gente consegue bons resultados. Consegue. Aí a pessoa, lógico, precisa se empenhar um pouquinho também, né? Fazer os exercícios certinho. Às vezes eu acabo passando um pouco mais de exercício que eu passaria para uma paciente que está conseguindo fazer com os aparelhos. Porque os aparelhos, eles vão potencializar os resultados. Vamos supor que a pessoa tem uma força muscular grau 1, tá? Aí, se eu fosse trabalhar só cinesioterapia em várias posições, com sonda de aquele educador da anteninha e várias situações, a pessoa ia ficar um pouco, às vezes, entediada, né? Uma sessão inteira de fisio eu falando para ela, olha, contrai períneo, segura, agora em 2 tempos, agora vamos trabalhar coordenação e tal. Mas a gente ficaria uns 3 meses, pelo menos, para ela começar a sentir um resultado, porque a gente já está trabalhando com hipertrofia. Assim como a musculatura de outra parte do corpo, você não vai na academia no primeiro mês e já tem um tônus muscular, né? Exato. Então, os aparelhos, eles potencializam, porque é muito pontual, né? Fica bem ali em cima do elevador do ânus, dentro do canal vaginal do paciente, né? Eu sempre peço para a pessoa, sentir o estímulo, vai fazendo junto com o aparelho. Eu coloco o tempo de contração, eu vejo que o paciente evoluiu, eu consigo aumentar, né? Eu vou direcionando aquilo que eu preciso. Então, é bem melhor, né, que se a pessoa pode fazer com os aparelhos, porque é o resultado é mais rápido. Falando um pouquinho, então, agora de incontinência urinária relacionada à urgência, você comentou bastante a respeito do relaxamento muscular, né? Uma das causas de bexiga neurogênica hiperativa é a incoordenação vésico-esfincteriana. Sim. Então, geralmente são casos complexos, em que justamente é o contrário. O paciente ele não consegue ter um relaxamento adequado do esfíncter, mas ela tem controle voluntário sobre o esvaziamento vesical. Então, ela sente vontade de fazer xixi, ela quer fazer xixi, ela senta no vaso e não sai. É hesitação, fica lá. Fica lá e não vai, briga e volta, até que em um determinado momento a musculatura fadiga, e por fadiga muscular, é como a gente ficar segurando uma sacola com o braço esticado. Chega um determinado ponto que você não aguenta mais segurar. E aí a musculatura automaticamente relaxa e assim ela consegue esvaziar. Então, você imagina de que forma terapêutica a gente conseguiria tratar esse paciente, medicamente falando, né? Sim. Sempre quando a gente fala de bexiga hiperativa, então, tratando o diagnóstico da sintomatologia da paciente, a gente tenta descobrir, o problema então é no excesso de contração da bexiga ou na falha de relaxamento do esfíncter. Falha de relaxamento do esfíncter, existe medicação para isso, talvez com resultados inferiores às medicações que a gente usa para contração involuntária da bexiga. Contração involuntária da bexiga, a gente tem classes de medicação para usar. Habitualmente são os remédios anticolinérgicos, o que a gente mais usa é a oxibutinina, que o nome comercial é o Retemic, a gente pode usar o Vesicare, e um pouco mais moderna, uma medicação que já tem os seus 7 anos, que são os agonistas beta-3, né? São os agonistas adrenérgicos, que têm um efeito melhor principalmente nos pacientes do sexo masculino, que já usam um relaxador de esfíncter, então ele tem um efeito sinérgico, ele soma, porque basicamente a inervação, tanto do esfíncter quanto da bexiga, ela tem 2 polos, né? O polo adrenérgico e o polo colinérgico, né? Colinesterase, vamos chamar assim. Então, sempre quando a gente força um lado dessa corda, a gente acaba descompensando um paciente para um lado. Então, se a bexiga contrai demais e eu tiro força de contração vesical, talvez eu perca demais força para ele conseguir esvaziar a bexiga. Então, eu tendo a levar esse paciente para um lado retencionista. Sim. Então, essas medicações mais modernas, os alfa-3 agonistas, elas não trazem tantos efeitos colaterais relacionados à retenção. Chegou num determinado momento que a medicação não funciona mais, nos casos de contração involuntária, o próximo passo, já pensando em procedimento cirúrgico um pouco menos invasivo, seria a aplicação de toxina botulínica. É aquele mesmo botox, né, que as mulheres gostam de colocar no rosto para tirar as rugas.
Que legal! E a gente acaba aplicando, é claro que, vamos pensar assim, dentro da bexiga a gente aplica via de regra umas 20 vezes a quantidade de botox que a gente coloca na face de uma mulher, que justamente controla a contração muscular da bexiga. O efeito é o mesmo. Só que a gente tem que tomar cuidado porque quanto mais botox a gente usar, mais a gente vai ter o risco de transformar um paciente que perde urina, incontinente, num paciente retencionista. Então a gente explica, talvez a gente saia, né, de um paciente que usa um pad, um protetor, uma fralda, talvez ele passe a usar sonda por um determinado momento, porque o botox ele tem uma validade, né? Geralmente em torno dos seus 6 meses, tem pacientes que duram de 3 a 4 meses, tem pacientes que aguentam bem 1 ano depois do tratamento. Feita essa discussão em cima do botox, tem paciente que ele não vai ter acesso a cada 6 meses repetir um procedimento cirúrgico, né, com uma medicação que não é barata, e a cada 6 meses tem que repetir esse procedimento. Existem aqueles tratamentos cirúrgicos que tentam ser mais definitivos. Como a Adri falou, a Anafisa ela trabalha muito com o neuroestimulador sacral, que a gente usa de forma externa, mas também existem os neuromoduladores sacrais, que são os famosos marca-passos da bexiga. Então a gente pode colocar eletrodos no mesmo molde de marca-passo, na inervação da musculatura pélvica, que eles aumentam, a partir do momento que eles detectam o início de uma corrente relacionada ao relaxamento vesical ou à contração vesical, ele amplifica aquele estímulo elétrico para que realmente o paciente tenha, relacionado ao desejo dele, um relaxamento mais adequado ou uma contração mais adequada e consegue controlar, consegue atingir o objetivo. Neuromodulador sacral não é uma coisa simples, tá? Então, habitualmente é um procedimento até cirúrgico que eu não faço. Isso eu vi 2 ou 3 vezes durante a residência lá em São Paulo. E existem pessoas que, né, grupos cirúrgicos que estão habituados a fazer esse tipo de tratamento, então a gente precisaria de um apoio dessas pessoas para chegar... Mas é importante trazer essa informação para as pessoas. Existe possibilidade, né? Então eu vou falar assim, eu tomei o remédio e não funciona. Eu gastei lá R$400 por mês com o remédio mais caro que existia e não tive resultado. Fiz o Botox. Mas fiz o Botox, mas meu Botox dura 4 meses e eu não consigo fazer isso daí 3 vezes por ano. Então será que eu não consigo fazer um investimento maior e resolver esse problema de forma definitiva? Sim. O neuroestimulador sacral seria uma dessas possibilidades, né? Sim. Qual que é a sua experiência, Adri, com neuroestimulação sacral nos pacientes com bexiga hiperativa? Eu tenho um paciente com implante. Tenho um paciente, mas o caso dele não foi propriamente assim, um problema. Foi um problema que ele fez uma artrodese e aí no momento da fixação acabou causando uma lesão e aí ele ficou com uma bexiga neurogênica, um intestino neurogênico e mesmo que ele faz agora físio e aí a gente conseguiu tirar a sonda, porque ele ainda sondava o esvaziamento vesical só com sonda. Ele ficou 8 anos passando sonda. E você imagina, o paciente fez um neuromodulador sacral, que é o que a gente tem de mais evoluído. Sim, é o mais moderno. Ele falou assim, quando eu fui para cirurgia, eu falei, graças a Deus, né? Agora eu vou resolver. Mas... E ele depende da físio para ter uma resposta adequada. Então, hoje ele está comigo já faz uns 6 meses. No primeiro mês ele já começou a ter micção espontânea. E aí ele faz, né, e a evacuação também, sem precisar de nenhum tipo de manejo, porque ele acabava fazendo lavagem intestinal, né, blister em casa, tudo. E porque nenhum nem outro teve a resposta que ele precisava, né? Mas assim, não todos os casos. Tem casos que a pessoa fica muitíssimo bem, né? Que é o objetivo. Sim, sim. Eu tenho não é tão comum, né? Na verdade, eu tinha conhecimento desse procedimento, mas eu nunca tinha chegado um paciente para mim. Quando chegou, eu pedi o contato do profissional que fez a cirurgia para eu perguntar a respeito se teria algum problema de interferência. Eu fiquei pensando na durabilidade da bateria do neuromodulador dele, né? Eu falei, nossa, já pensou, eu coloco o negócio aqui... Queima. Eu pensei em descarregar mesmo. E aí o médico falou, não, mas aonde você vai colocar? É a única orientação, ele precisa desligar o aparelho sempre que ele for fazer a sessão tal, não vai ter nenhum problema. E aí foi o meu primeiro contato. Foi há poucos meses, 10 anos trabalhando com a fisiopélvica que não tinha atendido ninguém com o neuromodulador. Então foi bem legal essa experiência e ver o resultado, né, que deu. Mas ele é um paciente que é crônico, ele é um paciente que ele vai ficar em acompanhamento agora, né? Gente, queria agradecer a cada um de vocês por esse bate-papo. Achei que foi muito rico, né?
Deixem o Instagram de vocês para que as pessoas possam ter mais informações, conhecer um pouco mais sobre vocês. Dri? Meu Instagram é Driele R. Rosa. E lá eu posto sobre todos os conteúdos, né? Informação, de parte né? urinária, as meninas gestantes também tem bastante informação. Trabalho também com a parte intestinal, atendo crianças também. Então lá tem bastante informação. Tudo bem. Eu tenho um Instagram também, é Dr. William Simões, urologista. Em breve teremos um site. Sim. Mas qualquer informação mais precisa que vocês queiram ter, é só entrar em contato com a Be4You, falar com as meninas, a Lurie ou com a Amanda, e a gente marcar uma conversa. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês que nos escutaram. Esperamos que a gente possa ter feito a diferença na sua vida, trazendo informação, trazendo qualidade de vida. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.